que a graça de Deus nosso Pai e o amor de Cristo Jesus, que a graça, a paz e o amor de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, precioso Salvador, esteja abundante no teu coração e no meu. Obrigado, Pai amado. Seleção e comentários de textos bíblicos. Livro de Hebreus. Introdução. Este livro foi destinado originalmente aos cristãos em Roma. Os destinatários podem ter sido igrejas em lares da comunidade cristã de Roma, das quais algumas estavam a ponto de abandonar a fé em Jesus e voltar para a antiga fé judaica por causa da perseguição e do desânimo. O escritor de Hebreus escreveu na plenitude do Espírito e com entendimento, revelação e autoridade apostólicos. Qual o propósito dessa carta aos Hebreus? O livro de Hebreus foi escrito principalmente para os cidadãos judeus que estavam sob perseguição e esmorecimento em sua fé. O escritor procura fortalecê-los na fé em Cristo e demonstra que as disposições divinas para a redenção vistas no Antigo Testamento, demonstra que as disposições divinas para a redenção que são encontradas no Antigo Testamento cumpriram-se e tornaram-se obsoletas pela vinda de Jesus e pelo estabelecimento de um novo testamento, uma nova aliança, um novo pacto, mediante a morte vicária de Jesus por nós, mediante a morte substitutiva de Jesus por toda a humanidade. O escritor de Hebreus anima seus leitores, primeiro, a manterem firme sua confissão de Cristo até o fim, a perseverarem com Jesus até o fim. Segundo, a prosseguirem para a maturidade espiritual. E terceiro, a não voltarem ao estado de condenação caso abandonem a fé em Jesus Cristo. Visão panorâmica. Primeiro, Jesus, o poderoso Filho de Deus, é declarado a plena revelação de Deus à humanidade. Deus se revela plenamente aos homens através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Segundo, Hebreus apresenta Jesus como sumo sacerdote, cujas qualificações, caráter e ministério são perfeitos e eternos. E, finalmente, o escritor admoesta de modo enfático os crentes a perseverarem na salvação, na fé, no sofrimento e na santidade. Salvação, fé, sofrimento e santidade. Deus está conosco. Nós temos condição de vencermos, pois Jesus já nos concedeu a vitória. Somos mais do que vencedores, por Cristo Jesus que nos amou. Características especiais de Hebreus. Primeira, é o único escrito do Novo Testamento que desenvolve o conceito do ministério sumo sacerdotal de Jesus. Segundo, a cristologia do livro é ricamente variada, apresentando mais de 20 nomes e títulos de Jesus. Terceira característica, a palavra-chave de Hebreus é melhor. Jesus é melhor do que os anjos e é melhor que todos os mediadores do Antigo Testamento. Quarta característica, Hebreus contém o principal capítulo do Novo Testamento a respeito da fé. E, finalmente, Hebreus adverte, mais do que qualquer outro livro escrito no Novo Testamento, contra os perigos da apostasia espiritual. Meu irmão, minha irmã, a apostasia espiritual
é um dos sinais principais da vinda do Senhor Jesus. Que Deus possa, que o Espírito Santo possa estar trocando profundamente em todos os líderes de nossas igrejas cristãs, em todos os membros, para que não apostatem da fé cristã, que continuem firmes, perseverantes em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hebreus capítulo 1. O Filho é superior aos anjos. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é superior aos anjos. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Odeias o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Louvado seja Deus! Jesus é o unigênito de Deus e o primogênito da nova criação que somos nós. Nos tornamos filhos de Deus por intermédio de Jesus, o primogênito desta nova criação. Ele é superior a todos os seres criados, a todos eles. O profeta Isaías, no capítulo 9, diz que Deus nos deu o seu filho, um filho, que irá governar a terra. E Deus quer que o governo dele se aumente cada vez mais. E no milênio isso vai acontecer. No milênio isso vai acontecer plenamente. Mas Deus já é soberano. E Jesus continua sendo soberano junto com Deus. Esse filho que Deus nos deu, 7 séculos antes de ele nascer, o Espírito Santo inspirou Isaías dizendo que esse filho é um conselheiro maravilhoso, que ele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus é Deus. O nosso Deus é triuno. São 3 pessoas que são exatamente iguais: Pai, Filho e Espírito Santo. O que o Pai pensa, o Filho pensa, o Espírito pensa. O que o Filho sente, o Pai sente, o Espírito sente. O que o Espírito Santo quer, Deus quer e o Filho quer. Há uma unidade completa. É uma triunidade, a nossa bendita trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Foi através de Jesus que Deus fez todas as coisas.
Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, que é amor. Os anjos são instrumentos de Deus, são servos de Deus. Os anjos são todos eles espíritos ministradores, enviados por Deus para trabalharem pela salvação dos seres humanos, para trabalharem, dirigirem as circunstâncias de tal forma que a gente chegue um dia a encontrar Jesus como nosso Salvador. E depois eles continuam a nos proteger de todo o mal. Louvado seja Deus. Deve-se adorar os anjos? A palavra de Deus diz que não. Olha o que o apóstolo João escreveu em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9. João ouviu aquilo que Deus mandou o anjo falar para ele, revelar para ele. Aí ele diz: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Ele ouviu do anjo e viu as coisas que o anjo mostrou. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. O apóstolo João ia adorar o anjo, tal a grandiosidade das revelações que ele tinha entregue e do que ele tinha mostrado. Mas o anjo disse a João, mas o anjo me disse, afirma João, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Adoração só a Deus, a anjo nenhum, a santo nenhum. É o Espírito Santo que nos faz santos, para que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nosso Deus.